Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a Mimi, esse é o MimiTube e hoje nós vamos abordar aqui um assunto super pedido, que são os documentos para o processo EB3 Unskilled em todas as fases do processo. Então, se você está interessado nesse assunto, se você precisa dessa informação, fica com a gente até o final e você vai entender um pouco mais sobre cada um desses documentos e a gente vai abordar aqui então. É isso aí, galera. Vamos então conhecer quais são os documentos necessários para a aplicação do EB3, que forma que a gente precisa apresentar esses documentos para os advogados, enfim, vamos esclarecer algumas dúvidas. Mas antes, já peço para que você compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que também têm a mesma dúvida que você, também precisam dessa informação, têm curiosidade para conhecer um pouco mais sobre o processo e precisam de informações corretas. O motivo de trazer esse assunto para o canal é oferecer para mais e mais pessoas as informações corretas, sem a intenção de vender vaga, não é a ideia. Não represento assessoria, não trabalho com vaga, gente. Eu aqui apenas conto a minha experiência, todo o processo, toda a história. Já falei aqui no canal um pouquinho sobre a minha experiência, sobre a timeline, quanto durou o processo, quanto tempo, né? Quanto tempo levou cada uma das fases. Já falei um pouco também sobre os custos e as etapas, cada uma delas desse processo. E tem muito mais assunto. Vou falar ainda sobre a entrevista, como foi a consulta médica, os exames, enfim. Tem muito assunto pra gente falar aqui, então peço carinhosamente que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte desse grupo de pessoas interessadas em trazer mais qualidade de vida para nossa família. Se inscreve, compartilha, deixe seu comentário aqui e se ainda ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, porque depois eu vou fazer um vídeo somente de dúvidas. Então agora, vamos aos documentos necessários para o EB3 Unskilled. A assessoria que eu contratei pediu para que todos os documentos fossem enviados logo no início, antes mesmo de ser aplicada a LC. Por quê? Eles entendem que dessa forma otimiza mais o tempo da assessoria, dos advogados e do candidato. Tem assessoria que não, que pede depois, conforme as fases vão avançando, vão passando, eles vão solicitando as documentações próprias para aquele momento. Achei interessante porque assim a gente entrega a documentação e descansa sabendo que eles vão usá-las da melhor forma possível no melhor momento. Então, olha só, quais são os documentos? Eu vou fazer uma listinha, vou deixar aqui para vocês na tela para facilitar também a visualização de vocês. Cópia do passaporte com a data de validade de todos os integrantes da família, tanto o aplicante quanto seus dependentes. Essa é a folha inicial do passaporte de qualquer pessoa, onde tem a foto, nosso nome. Essas cópias não precisam ser traduzidas porque já estão no formato americano. Cópia da certidão de nascimento de todos os aplicantes, com tradução. Aqui fica uma dica. Para os americanos, a certidão de nascimento não perde a sua validade, a sua importância depois que a gente casa. Não é como no Brasil, acaba que a gente substitui uma pela outra, né? Lá não é assim. Então, eles entendem que todos precisam ter atualizadas as suas certidões de nascimento. Então, mandem para eles todas as certidões atualizadas. A dica que eu fiz foi muito legal na época, para mim e para o meu marido, que somos mais velhos, a gente pediu no cartório aqui da nossa cidade, durou acho que uns 6, 7 dias, né, a entrega desse documento. A gente pediu para eles atualizarem a nossa certidão de nascimento. E isso custou mais ou menos uns R$100, eu vou deixar aqui depois para vocês o valor certinho, tá? Isso foi feito no ano de 2021, então se tiver alguma diferença tarifária é por causa disso. Mas façam isso logo no início do processo para evitar qualquer dificuldade, tá? E no final do processo, as certidões de nascimento elas também são necessárias, com as suas devidas traduções.
E aí eu só descobri isso no final do processo, mas eu já vou deixar a dica aqui para vocês. Faça o pedido de atualização da sua certidão de nascimento junto ao cartório da sua cidade. Peça o reconhecimento de firma da assinatura do escrevente do cartório. Porque para eles lá, na última das etapas de documentação, eles me pediram mais evidências sobre essa questão da certidão de nascimento. E essa questão, olha, foi acho que uns R$7, R$8 no máximo para cada uma das certidões de nascimento, mas isso foi responsável por um atraso lá no finalzinho do meu processo, porque as certidões de nascimento não tinham esse selo a mais, não tinham esse reconhecimento de firma da assinatura do escrevente. Pra gente isso aqui não faz a menor diferença, mas para eles significa muita coisa. Então siga o meu conselho, fica aí a dica para você não perder tempo no final do processo. Cópia da certidão de casamento e tradução. Se você não tiver uma certidão de casamento atualizada, faça o pedido, faça essa solicitação junto ao seu cartório. Acredito que vale a pena, né, pelo menos se resguardar quanto a essas informações, estando corretas, para não haver nenhuma dificuldade quanto aos prazos da aplicação, fechamento de LC, né? É bem interessante que você organize a documentação previamente para não ter nenhuma surpresa depois. Visto de turista, se você tiver. Então aí nessa parte do passaporte, é mais lá no meio do passaporte, você vai encontrar essa folhinha também, e lá tem o número do seu visto de turista e eles precisam dessa informação também. É bem mais lá no finalzinho do processo, mas já é bom você deixar isso em ordem e enviar porque eles estão solicitando. Atestado de antecedentes criminais, mais a tradução, e isso somente para o aplicante do processo. Histórico escolar, mais a tradução, também somente do aplicante do processo. Lembrando que essas vagas, elas não exigem nenhuma qualificação, nenhuma comprovação profissional de experiência, nem nada. Exame toxicológico com pelo menos 10 Oh my God. com a análise de pelo menos 10 substâncias. É mais ou menos o que a gente faz aqui para o Detran, aqui no Brasil, tá? Mas não é só o meu sponsor me pediu isso. Outras empresas não solicitam. Então, eu deixei esse documento por último, porque algumas pessoas podem achar estranho isso, né? Ah, eu nunca ouvi falar nisso. Calma, isso foi apenas uma solicitação mesmo do meu sponsor, eles que pediram, e eu fiz tranquilamente, traduzi e enviei para que os advogados pudessem usar esse documento na hora de protocolar a minha LC. Isso já foi um dos documentos necessários solicitados pelo meu sponsor. E esses foram os documentos necessários para iniciar o processo de EB3 Unskilled. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo e está muito interessado em saber um pouco mais sobre a vida na América, então compartilhe isso com todo mundo. E eu peço para que você me siga também lá no Instagram, porque tem conteúdo diário, falando um pouco sobre o dia a dia, com a família, sobre o trabalho, costumes americanos, como é a adaptação da gente. E eu espero você por lá. Um beijo, tchau, tchau!